Estamos no programa Em Comunhão da nossa querida TV Aparecida, programa de todas as semanas e programa que nos ajuda a aprofundar a nossa fé. Nós, como dizia São Paulo, quando éramos criança, agíamos como criança e nos alimentávamos de leite. Depois que a gente cresce, precisa se alimentar de algo mais substancial. A fé, ela tem que ser alimentada, minha gente, porque senão, se ficarmos só com aquele pequeno catecismo de antigamente, nós vamos passar por situações e, infelizmente, são tantos os católicos que entram em crise de fé, que abandonam a prática da sua religião, exatamente porque não abrem a palavra de Deus, não aprofundam a sua fé, não procuram conhecer Jesus. E quem não conhece a Bíblia Sagrada, não conhece Jesus, já dizia São Jerônimo. E nós estamos então no programa Em Comunhão, sempre conversando um pouco sobre a Bíblia. Começamos lá no Gênesis e vamos até o Apocalipse, se Deus quiser. Estamos então nesses programas aqui contemplando aquilo que a gente chama os escritos, a literatura joanina, que é de São João Evangelista, não de São João Batista, São João Evangelista, né? Esse evangelho que é um evangelho significativo. É um evangelho que transmite para nós o que eu chamo uma meditação, uma contemplação de Jesus e de tudo que Jesus fez. E isso São João conseguiu fazer, evidentemente, depois que São Marcos, São Mateus, São Lucas já tinham escrito seus evangelhos, chamados sinóticos. Ele apresenta essa reflexão, essa meditação. Por isso que São João não apresenta muitos fatos, muitos acontecimentos, mas ele aprofunda a significação desses fatos. E é tão importante a gente conhecer esse São João, aquele que nos diz que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, aquele que consegue ver Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, habitou em nós, eu costumo dizer, né? Aquele que nos apresenta esse Jesus bom pastor, esse Jesus que realmente vai se revelando como sendo algo totalmente novo, como ser humano e ao mesmo tempo como proposta de convivência humana entre nós. E o eixo de tudo isso está que Jesus, o Verbo eterno, ele é amor, né? E que nos dá esse mandamento tão bonito: amem-se uns aos outros, assim como eu amo vocês. Nós não podemos perder isso de vista quando lemos o Evangelho de João. E nós estamos já nos últimos capítulos de João. Tenho a alegria de contar mais uma vez com o professor Denis Duarte. Denis, bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Padre Ulisses. Sempre bom estar aqui com o senhor, sobretudo para falar de Sagrada Escritura. Exatamente, né? O Denis, minha gente, ele não somente vem aqui fazer programa, não. Ele é assim um leigo engajado toda a vida com a família dele. E ele faz as reuniões bíblicas, não é, Denis? Isso. Sempre. A turma se reúne na garagem da minha casa toda semana, os meus vizinhos, né? A gente para rezar lá e para estudar a Sagrada Escritura com a vizinhança lá no meu bairro. A garagem do Denis é mais ou menos, entre aspas, uma sinagoga, onde a palavra de Deus é aberta, é comentada, é refletida, é orada. Muito bem, né? Ele é especialista em Bíblia, minha gente. É cientista da religião, pesquisador, escritor, professor, né, Denis? Isso eu acho que faz você crescer constantemente, além de publicar também, ter as suas publicações. Sim, tem que estudar, né, padre? Tem que estudar, por isso que Sagrada Escritura a gente tem que entender que é um livro. E se é um livro é para ser lido, estudado e cada um fazendo aí da sua maneira, a sua parte, para não só entendermos a Bíblia, mas para usufruirmos de tudo que ela tem para nos oferecer. Exatamente. E vamos puxar então um texto aqui de São João, capítulo 16, versículo de 31 a 33, para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Credes agora? Vem a hora, e já veio, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Eu vos disse essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis de sofrer, mas tende confiança. Eu venci o mundo. Denis, como repercute, como que ecoa no seu coração se a gente estivesse ali escutando Jesus falando essas palavras, né? Depois de ter acompanhado Jesus, milagres e tantos sinais bonitos, né? De repente, será que é um banho de água fria?
Padre, eu vejo esse texto de duas maneiras. Primeiro, Jesus já avisou, né? Falou, ó, eu vou ficar sozinho, vocês vão fugir, vocês vão se esconder. E aí, quando isso acontece, isso é um alívio, porque eles falam assim, opa, Jesus já nos avisou. Então, Jesus realmente sabia das coisas. Então, isso é uma segurança que eles vão ter em Jesus. E uma outra coisa, o segundo momento do texto é dizer, no mundo vocês vão ter aflições. Ou seja, não é porque eu acredito em Jesus, não é porque eu o sigo, né? Eu entreguei a minha vida como fizeram os discípulos, que eu estou isento de sofrimento, que eu estou isento de problemas. Muita gente fala, eu sigo a Jesus, eu amo a Jesus, mas na hora que o calo aperta, corre, né? Corre para outros deuses, outros lugares, outras pessoas, mas esquecem que a vida é feita assim, de altos e baixos. E em todos esses momentos Jesus está conosco, porque Ele já nos disse. Falou, tem hora que você vai querer correr, mas fique em paz, eu estou com você. Exatamente, assim como Ele dizia, eu também não vou ficar sozinho não, o Pai vai estar comigo, né? Mas entra o mistério do mal aí, de uma força, assim, de uma forma tão violenta, né? Como que atingiu Jesus em cheio, né? E nesse mistério do mal, a primeira coisa que acontece é o isolamento, né? Já não tenho ninguém a meu lado, estou sozinho. E entra também, então, eu acho toda a questão, digamos assim, da fé, né? Essa origem do pecado, do mal, essa questão da crise da fé que é dada. Será que o pecado vem primeiramente de uma falta de fé? O pecado faz parte da nossa existência humana desde que o mundo é mundo, né? Desde o Gênesis. Deus diz para Adão e Eva, o mundo é de vocês, mas tem um limite no que vocês podem fazer, que representa o fruto, né? Ou seja, o São Paulo de novo, São Paulo que eu gosto muito, que ele traduz tudo em uma frase, né? Sim. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quando eu faço o que não me convém, eu pratico o mal. E o mal pessoal gera um mal social, isso é fato. Todo mal que eu cometo, de alguma maneira, vai fazer mal a alguém, né? Não só a mim. E isso gera o mal no mundo, faz parte da nossa vida, infelizmente. E nós temos que acreditar e entender que, acima de tudo isso, está a misericórdia de Deus, está a presença de Deus, está a salvação operada por Jesus. Está lá Jesus para nos perdoar, para nos salvar, haja visto que nós temos estudado no Evangelho de São João. Jesus ensinando que, acima de qualquer mal, o amor está aí. É maior, né? Sabe, Denis, eu fico pensando, esse mistério do mal, é muito fácil terceirizar a responsabilidade. É o diabo, é o demônio. E não, sabe, é uma omissão nossa. E na medida que essa omissão vai me colocando, digamos assim, em relação com outras pessoas que estão dentro da mesma prática de injustiças e maldades, eu crio o corpo de iniquidade de que fala São Paulo, eu crio essa personificação do mal, né? Ou seja, o demônio quase que é coletivo. É uma legião, como dizia Jesus, né? Na medida que a gente vai se entrelaçando uns com os outros na prática do mal, aquilo se personifica e aquilo me condiciona e muitas vezes eu não consigo mais afastar dele, né? E eu vejo principalmente a fé cristã, que a gente hoje sabe, né, Denis? Não se trata de acreditar em verdades, se trata de um acolhimento de alguém. Né? A fé, fundamentalmente, gente, é acolher Jesus. Na hora que eu acolho Jesus, o resto vai se formando dentro de mim. Mas no acolhimento, e eu vou me unindo a Ele, vou seguindo os passos dEle, então aí sim é uma luz que vai se acendendo. Para alguém que é cego de nascença, vai se acendendo, porque eu sigo os passos daquele que é a luz do mundo. Sabe, padre, quando a gente fala de pecado, né? Quando a gente fala, o capeta deve ficar lá no inferno assim, mas tudo eu, né? É que a gente esquece daquilo também que São Paulo nos ensinou, né? Isso está em nós. E às vezes eu faço o mal que eu não queria fazer. Mas eu tenho que lutar para fazer o bem. Às vezes eu não consigo fazer o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero, vai nos dizer São Paulo. Por isso que Jesus é um caminho, como São João apresenta. É um caminho, eu não posso desistir. Eu tive um diretor espiritual muitos anos na minha vida, Cônigo Zé Geraldo Vidigal de Carvalho, lá em Minas. Um grande abraço para ele. Ele sempre nos ensinou, nós jovens, do grupo de jovens que ele orientava. O importante é o saldo ser positivo. Se você deu 5 passos para frente e deu 2 para trás, ótimo, o saldo é de 3 positivo. Né? Porque às vezes você vai dar passo para trás, faz parte da nossa humanidade, mas a gente tem que insistir a dar passo para frente e que o saldo seja positivo.
É interessante como a gente vai aprofundando. Eu sempre digo para o pessoal, entende? Uma graça muito importante do Espírito Santo, você nunca desista de si mesmo. Nunca desanime. Não é porque eu dei um passo para trás, né, que eu não posso progredir, né? Porque Deus, o Pai, o Espírito Santo, Jesus, nunca desistem da gente, né? Mesmo quando a gente às vezes só dá passo para trás, está ali para nos fazer andar em frente. É muito importante compreender esse mistério do mal, do qual nós não conseguimos fugir, que está sempre lado a lado conosco, mas no qual eu não preciso viver. Eu posso sempre dizer, não é por aí que eu vou, né? Não é esse o meu caminho. E ao mesmo tempo compreender esse mistério do mal que se personifica, que ao redor de Jesus foi sendo formado por todos aqueles que gradativamente foram rejeitando, não o acolheram e com o tempo foram odiando Jesus, né? A ponto de dizer ele deve desaparecer. Esse mistério do mal é tremendo, né? É uma força que você não entende determinadas guerras, você não entende determinados atos que são feitos assim por grupos e tudo mais. Como é possível o ser humano chegar a isso? Enquanto eu olho para aquele ser humano, parece tão inofensivo. De repente, conecto com outras pessoas e esse ser humano se torna destrutivo, perigoso, maldoso, violento. É um mistério mesmo que a gente fala, existe um demônio que perpassa muitas vezes a alma das pessoas e as conecta uma com a outra para praticar o mal, né? Exato. E nós temos que ter o olhar que Jesus nos ensina, da esperança. Porque a morte não tem a última palavra, né? É o que nós vemos no Evangelho de São João. Jesus é crucificado, é preso, fica sozinho, como vimos no início do programa, sofre a paixão, sofre a morte, mas a morte não tem a última palavra. A vida tem a última palavra, a ressurreição, como trouxemos já em programas anteriores, uma das expressões mais evidentes do Evangelho de São João é a vida eterna. Né? Porque a vida tem a última palavra para nós. Assim como, às vezes, o mal se dissemina, assim nós também temos figuras que hoje mostram que é possível expandir também o bem. Vamos pegar aqui figuras que você não imagina que vão fazer bem ao mundo inteiro. Uma freirinha lá na Bahia, em Salvador, Irmã Dulce, né? Santa. E olha o bem que faz hoje ao mundo sendo santa na igreja. Pega a Madre Teresa de Calcutá. Sim. Então, tantas pessoas que às vezes você olha assim, são frágeis, não vão fazer nada e fazem um bem ao mundo inteiro. E só acende a esperança de que, de fato, a vida tem a última palavra, né? E a gente vai olhar um pouquinho, então, nessa paixão segundo São João. É impressionante, né? Porque Jesus se vê diante daqueles que querem o poder, manter o poder, reafirmar no poder. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, porque, primeiro, a prisão de Jesus é algo que acontece ali quase que assim às escondidas, né? Mas ele vai enfrentar o poder religioso, Anás, Caifás, ele vai enfrentar o poder político, entende, ali de Herodes e a crueldade de Herodes, ele vai enfrentar o poder maior que dominava o mundo ocidental e quase que toda a Ásia, o Império Romano, né? Ou seja, ali está Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, diante de uma força imensa que era o mundo daquele tempo, né? Como que a gente pode analisar, desde o momento que começa ali a prisão de Jesus, depois de tudo aquilo que foi a última ceia, aquele bate-papo gostoso com os seus amigos, né? E de repente começa uma tragédia absolutamente inexplicável, inesperada, mas que vinha sendo preparada há muito tempo. Sim, de fato assustador até quando a gente começa a ler o Evangelho, porque no primeiro momento Jesus é condenado pelos religiosos, pelo ambiente religioso, os líderes, a liderança religiosa de Israel, que justamente por poder, por status, não queria eliminar Jesus, né? E foi um julgamento que a gente lê no texto e vê um julgamento falso, cheio de mentiras, cheio de situações que você percebe ali que são artimanhas. A sentença já estava dada, né? A sentença já estava dada antes do julgamento, né? Só que eles não podiam, eles não tinham autoridade para mandar matar Jesus. Então eles tiveram que levar depois para o poder civil. Para lá encontrar uma outra acusação, diferente daquela religiosa.
né? A acusação religiosa é que ele estava se passando por Deus e que não podia isso e que ele não é Deus, mas a acusação civil teve que se tornar outra, porque eles queriam, na verdade, a morte de Jesus. E qual foi a acusação civil? De que ele estava se autoproclamando rei no lugar do imperador romano. Então você vê aí todo um imbróglio para poder, de fato, eliminar Jesus por interesses, ora religiosos e depois, ora políticos, civis, por conta do reinado do Império Romano. Foi uma junção de interesses para poder eliminar Jesus. E para o pessoal religioso é tão doloroso, né? Que o interesse que eles tinham para acabar com Jesus, para que ele não estragasse a festa da Páscoa. Ou seja, eles achavam que estavam prestando um louvor a Deus, entende? O Deus que estava na cabeça deles, né? Eliminando Jesus Cristo. É tão doloroso de como se pode manipular, né? A fé, a crença, a religiosidade, levar um povo a gritar crucifica-o, né? Talvez o mesmo povo que tinha muitas vezes visto Jesus fazer o bem, pregar, dar a sua mensagem, é esse mesmo povo que de repente muda de lado e vai gritar, seja crucificado. E há que se fazer uma diferenciação, né, Padre Ulisses? Existiam aqueles que de fato manipulavam o povo por interesses de poder, de status. E existia aquele povo que inocentemente era manipulado, né? E por que se faz essa diferença? Porque isso explica uma das frases, para muitos sem entendimento, que Jesus disse na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque às vezes você mas estão matando Jesus e Jesus ainda pede perdão só sendo filho de Deus mesmo. Não, é porque Jesus de fato está dizendo, eles realmente não sabem o que fazem porque eles acreditam, fizeram com que eles acreditassem que de fato eles estão fazendo o bem, que eu realmente estava atrapalhando. Então eles estão inocentes, acreditando, tendo sido manipulados e acreditando verdadeiramente que eu estou fazendo mal. Então por isso, Pai, perdoe-lhes. Eles não sabem o que realmente estão fazendo. E veja, pensando um pouco, Denis, e veja que naquele tempo eles não tinham os meios de comunicação que tem hoje para poder enganar, iludir, conduzir, manipular, condicionar a mentalidade, né? E aqui vai entrando e vai crescendo dolorosamente também nesse momento o ódio, né? A força do ódio, que é uma força mortal, né? O ódio não se satisfaz enquanto não vê o outro morto. Em nome de Deus, isso aqui é o mais perigoso. Mas isso tem sido feito ao longo da história, constantemente, né? E como você dizia, e a pessoa está ali, entende? Nós estamos fazendo bem, nós estamos salvando. Salvando o quê, meu Deus do céu? Quando entra a morte, quando entra a violência, não está salvando nada, está acabando com tudo. Ou seja, nosso Senhor passou por uma coisa dolorosa no mundo daquele tempo, evidentemente, que era organizado, tinha suas leis, entende? Tinha suas autoridades religiosas, civil, política, militar, tinha tudo arrumadinho, né? E o arrumadinho todo funcionou para poder levar Jesus à cruz sem motivo algum, né? A não ser a mentira, a não ser o ódio, a mentira, sempre estão de mãos dadas nesses momentos. Mas é interessante também todos esses interrogatórios fictícios de Jesus que a gente vê, né? E como você dizia, no fundo, era uma questão de não perder o poder, não perder o controle sobre aquele povo, né? Seja do Império Romano, seja ali a sociedade religiosa, né? Mas aqui a gente tem uma coisa que me chama a atenção. Há um momento de escolha. Sim. Há um momento de votação, digamos assim, né? Aqui está Barrabás, aqui está Jesus. Como que você interpreta essa cena do Evangelho de João? Porque Barrabás representava a luta direta contra o Império Romano. Barrabás fazia parte de um grupo de judeus de revoltosos contra o Império Romano. Armados. Armados, e que ele estava preso, inclusive, por conta de lutas e de matar soldado romano. Ele era um dos líderes, provavelmente, desse grupo, que lutava mesmo com armas contra o Império Romano. Então, o que o povo quer? Quer resolver a situação imediata. O que o povo é levado a querer, na verdade? A resolver uma situação imediata. E não é de Jesus que diz, o meu reino não é desse mundo. Por quê? É preciso ter uma experiência primeiro de fé com Jesus,
para poder entender que o que Jesus propõe é muito maior do que solucionar um problema imediato. Como muita gente, infelizmente, às vezes vai atrás de Jesus só por conta, não que eu não esteja dizendo que isso não seja importante, mas por conta de uma cura, buscando uma cura, um milagre. Eu brinco que às vezes tem gente que eu já vi paralítico andar. Uma vez eu vi isso, mas às vezes o paralítico andou tanto que nunca mais voltou para a igreja. Fugiu para longe. Porque não entendeu quem é Jesus. Não entendeu que Jesus tem algo muito maior a oferecer do que uma solução de um problema imediato. Milagre não canoniza ninguém. Ninguém. Né? E nem faz a fé crescer no coração da pessoa. Eu acho que isso continua sendo, a proposta de Jesus continua sendo o mandamento do amor, e se fugir disso é pura ilusão, é crendice, é magia, sei lá o que pode ser. Uma outra figura também que eu gostaria que você comentasse, Dene, essa figura que está no nosso Creio em Deus Pai, todo domingo nós estamos lembrando desse cidadão, Pilatos. Advertido pela mulher e tudo mais, que figura triste desse político, desse representante do imperador. Olha, para mim, Pilatos, o pior de Pilatos é justamente não escolher um lado. Para mim é mais honesto aquele que fala, não, eu vou fazer o mal, do que aquele que fala assim, eu vou lavar minhas mãos. Vocês decidem aí. Porque é um mal pior. Sim. É aquilo que São Tiago diz, né? Aquele que sabe fazer o bem, que pode fazer o bem, mas não faz, ele peca também. Então, ficar isento também é pecado. E é um pecado, eu acredito, pior. Porque você sabe o que fazer e não faz. Será que Pilatos, sei lá como acontece em muitas situações, entende? Ele tem medo de perder politicamente. Sem dúvida. Né? Ele tem medo. Ele percebe que estão manipulando toda a situação, que estão encostando na parede para que ele tome uma decisão. A esposa ainda pede para ele, não faça essa maluquice. Eu sonhei, essa pessoa é inocente, mas ele se deixa levar, então, por aqueles que eventualmente poderiam denunciá-lo ao imperador. Ou seja, ele prefere a mentira, entende? A verdade, desde que não se prejudique. Né? Exatamente. Ele defende o seu. É egoísmo puro. Né? De um lado, ele não quer problema com a esposa. Sim. Né? Do outro lado, ele não quer problema também com a religiosidade de Israel e nem com os seguidores de Jesus. É assim, eu quero evitar o máximo de problema possível, quero ter o mínimo de problema, então eu vou aqui fazer o que é mais fácil para mim. Mas ele sabe o que é a verdade. Tanto que ele tem esse diálogo longo com Jesus. Sim. Né? Esse diálogo tem muito a nos dizer. Mas ele decide lavar as mãos para, tipo assim, eu não quero me comprometer, eu me comprometer o mínimo possível para eu ficar bem na fita. Isso é, para mim, o cúmulo do egoísmo. É uma das cenas bonitas, né? O que é a verdade, né? E ele está olhando para a verdade, ele está olhando para Jesus. Ele percebe que Jesus está a verdade. E a pergunta dele é cínica, Ele, absolutamente, eu não quero a verdade, né? Eu quero levar vantagem. Exatamente. E são coisas assim que parecem cenas que são estereótipos, que se repetem ao longo dos séculos, chegam até o nosso século 21, né? Vão se repetindo essas cenas, esse modo de muitas vezes manipular, e hoje com os meios de comunicação, então, é a coisa mais fácil do mundo, essa manipulação. Eu acho interessante essa figura que foi criada, né, ultimamente, influencer, o influenciador, aquele que é capaz de manipular milhares de pessoas e só por manipular ele ganha milhões e milhões, né? Ele lucra. Ou seja... o que a gente fala, Padre, quando a pessoa começa a ir atrás de outra na rede social? A pessoa vai seguir fulano de tal, né? E é o que Jesus sempre nos propôs. Vem e me segue. Muita gente deixando de seguir Jesus para seguir influencers aí, esquecendo do mandamento do amor e seguindo um monte de influência absurda nesse mundo de hoje. E a pergunta que fez Pilatos continua, entende? Aliás, nem sequer se faz essa pergunta, né? O que é a verdade, né? Porque hoje é o que é que me agrada, o que é que vai me trazer vantagem, né? Então, a grande preocupação que não existe em muitos corações, onde é que está a verdade? Isso é verdade, isso é falso? Não, está aqui, olha quantas pessoas que acessaram, aquilo me influencia, aquilo toca no meu emocional e eu me deixo enganar
tranquilamente. Mas está aí Jesus, então, sendo flagelado. Essa tortura de Jesus, como é que a gente interpreta isso aí? Flagelado, coroado de espinhos, né? Quando estive em Jerusalém, me dizia o professor de exegese de Bíblia, um dos únicos lugares que nós temos certeza que é original daquele tempo é esse local onde os soldados flagelaram, torturaram e coroaram Jesus de espinhos por causa de uma marca de jogo de dados que normalmente era usada pelos soldados, né? Como que você vê essa tortura dolorosa que Jesus, quando ele assume, no fundo ele assume a tortura que tantas pessoas e tantos seres humanos sofrem, né? Exato. O profeta já disse, né, que ele assumiu sobre si todas as nossas dores. Né? Então, não há dor que nós passamos hoje que Jesus não tenha sentido na pele antes. Né? Não foi uma dor física falsa. Né? Alguns acreditam que não, ele não sentiu dor porque era filho de Deus. Não, ele sentiu na pele todas essas dores para primeiro mostrando ali a sua humanidade, porque ele assume a nossa humanidade. Né? Mas também mais do que isso, Jesus, quando ele é coroado de espinhos e lá ele recebe o manto e o cetro na zombaria dos soldados, né? Ele também carrega a sua cruz e na sua cruz tem uma placa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso mostra que Jesus é rei. Jesus passou pelo processo que um rei passa, de receber o manto, de receber o cetro, de receber a coroa, de receber o trono, que é a cruz, e na sua cruz tinha, inclusive, a placa indicando isso. Ou seja, Jesus de fato foi coroado. De fato teve o seu trono, inclusive com os dois sentados à direita e à esquerda, os dois ladrões. Mas tudo isso para mostrar que o reino de Jesus não é desse mundo. Porque não foi no castelo, não foi com a coroa de ouro, não foi com o manto de linho, não foi num trono com pedrarias de ouro, mas foi na cruz, foi com coroa de espinhos para mostrar, ele é rei. Mas calma, lembra que a gente tem que mudar a mentalidade? O reino de Jesus não é desse mundo, como ele disse para Pilatos. Eu acho que é importante, perceber que Jesus assume tudo isso. Eu costumo dizer, a morte de Jesus, o sofrimento dele foi também um momento de encarnação. Ele encarnou a vida do ser humano, né? A vida mais dolorosa, mais sofrida, ele encarnou, né? O verbo divino assumiu isso aí e vivenciou em si mesmo. O último momento da encarnação é a hora da morte dele, né? Mas eu queria que você comentasse ainda uma das cenas mais belas que possa ter acontecido nesse Evangelho de João. Maria estava aos pés da cruz. Maria aos pés da cruz, de fato, e Jesus a chama de mulher, né? E, mais uma vez, para mostrar também que Maria é um ser humano. Sim. Que Jesus se fez homem para mostrar mais uma vez essa humanidade e para colocá-la como mãe de toda essa humanidade. Por isso ele a chama de mulher, que é a mulher do Gênesis, que é a mulher do Apocalipse. Sim. E que essa mulher central é a mãe de Jesus, que ela, como ser humano, acompanhou o filho. E padre, não deve ter, eu não sei, mas não deve ter sofrimento maior nesse mundo do que uma mãe ver a morte enterrar o próprio filho. Eu sempre me solidarizo muito e sofro muito, né, quando eu vejo uma mãe e um pai enterrando um filho, porque não é o processo natural, né? Sim. O processo natural são os filhos enterrarem os pais, né? Muito então, menos morrer desse jeito. Eu imagino o tamanho do sofrimento. Eu queria até contar uma historinha pequena. Sim. Uma vez eu fui à Terra Santa com minha mãe. E nós fomos no lugar, junto com outras pessoas, claro, estávamos em grupo, no lugar onde Jesus foi colocado, naquele poço onde Jesus foi colocado enquanto estava preso. E lá me chamou a atenção que as mulheres que estavam lá choravam copiosamente. Nós ficamos poucos minutos lá, só conhecemos o lugar, o diretor que acompanhava a viagem leu o pequeno salmo de uma Bíblia que estava lá e pronto. Mas as mulheres choravam copiosamente. E quando saímos dali, eu perguntei à minha mãe, por que as mulheres choravam copiosamente nesse lugar? Sim. Ela falou, olha, eu não posso dizer pelas outras, meu filho, porque eu não sei, eu não perguntei para elas, Sim. mas eu vou dizer por mim. Eu não conseguia imaginar um de vocês, meus filhos, aqui, aí naquele lugar. Uma mãe, quando o filho dá uma febrezinha, ela já fica, imagina saber que seu filho está jogado dentro de um poço daquele e que ele vai morrer na cruz. Então eu acredito que essa tenha sido a dor de todas as mães naquela hora. Certamente, entende? Até uma pessoa que
ligação profunda com Jesus, diz que Jesus, uma das dores dele não era somente a coroa de espinhos e tudo que estava sofrendo, ele derramava lágrimas vendo a mãe sofrendo e ele não poder fazer nada, né? Talvez seja por isso que ele imediatamente falou, né? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, né? Preocupado com aquilo que a mãe estava sofrendo e com tudo aquilo que seria o sofrimento dessa mãe. E é um presente maior que ele poderia deixar para nós, é a herança desse homem que estava morrendo na cruz e que se revela como Filho de Deus na cruz, morrendo como Filho de Maria, se revelando como Filho de Deus da ressurreição. Doação total, amor infinito, imenso, né? E é nesse amor infinito que se mostra e se revela o amor da Trindade Santa por todos nós, né? Porque uma pessoa da Trindade foi capaz de amar até o fim, né? E esse amar até o fim vai até o final dos séculos, até o final da eternidade. Minha gente, a gente lê no Evangelho de João, é bonito demais. Vamos continuar, ainda tem uns pedacinhos muito importantes desse Evangelho de João. Eu quero que você nos acompanhe, tá bom? A gente vai estar aqui na semana que vem, aí você com a sua Bíblia na mão, Evangelho de São João, coisas maravilhosas. Denis, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, mas faça favor, semana que vem, volte aí com a gente, tá bom? Se Deus quiser, padre. Tá bom. Um abraço para vocês, uma bênção de Nossa Senhora Aparecida e uma boa semana bem abençoada.